Apesar de eu começar esse vídeo com esse take simplesmente aleatório, nível máximo, vocês vão entender o que eu quero dizer, tá? Eu assisti aproximadamente metade desse vídeo e eu acho que eu tomei tanto tapa na cara, foi tanta verdade dura, só que ao mesmo tempo tem coisa que eu concordo e tem coisa que eu não concordo. Só que aí que tá, eu não sei se o que eu não concordo tem muito fundamento. Eu acho que faz sentido o que eu não concordo, só que eu não sei. Em termos estatísticos, eu não sei até que ponto o negócio ele é sustentável. E você não entendeu nada do que eu falei até agora, eu sei, porque ficou meio confuso mesmo, mas tudo bem, vamos entender aqui, vamos assistir junto. Esse vídeo ele chama Não Melhore Sua Vida em Silêncio. Isso já é controverso e conforme o vídeo for rolando, eu vou trazer aqui alguns comentários, algumas opiniões com vocês aqui, algumas reflexões, alguns insights, enfim, algumas coisas que... Bom, vamos lá. Em público. Assim que eu saí da faculdade, eu fiquei desempregado e sem grana. Perdi a qualidade do meu shape porque eu fiquei depressivo, meu cabelo começou a cair de tanto estresse. Nesse momento, eu era a vítima perfeita, um homem sem futuro, frustrado, com medo de tudo. Eu caí na isca da internet de melhorar em silêncio. Como essa ideia me atraiu? A culpa é de todo mundo, dos seus amigos, das mulheres, das redes sociais. Elimine tudo isso da sua vida e veja o sucesso chegar. Eu arrumei um emprego novo, saí do Rio de Janeiro, cortei contato com praticamente todos os meus amigos da faculdade, fiquei longe da minha família, terminei com a minha namorada da época. Eu entrei no modo caverna real. Quando eu voltasse, eu estaria rico, seria CEO, ninguém iria me reconhecer. A única coisa que eu me tornei de verdade nesse modo caverna foi escravo da minha empresa. A única socialização que eu tinha era o trabalho, essa era a única opção que existia. Eu não tinha tempo pra nada além de trabalhar e ter relações vazias. Eu tava na escala 6x1, meu amigo. Eu descobri a diferença entre a solidão e a solitude. A solidão não é opcional, você não tem ninguém, ninguém liga pra você. A solitude é opcional, você tem o seu momento com você mesmo, mas você tem um círculo de amizades, tem família, tem pessoas que gostam de você. A realidade é que ninguém liga pra você, ninguém quer te sabotar, ninguém tá espionando a sua vida. Os seus menos de 100 seguidores na rede social não querem acabar com seu progresso. Se a sua vida... Tudo isso até o presente momento eu concordo muito, sabe? Eu concordo muito. Realmente, eu não acho que as pessoas estão aí ligando pra você. Eu acho que quem quer seu bem de verdade, sua mãe, seu pai, eventualmente seus irmãos, eventualmente você tiver marido, mulher, namorado, alguém que realmente exista amor genuíno, amor verdadeiro, aí sim essas pessoas tendem a querer seu bem. Do contrário, cara, não, sinto muito, rarissimamente, muito raramente, algum amigo, alguma amiga vai te querer tão bem ou melhor do que ela, sabe? Então, realmente, eu acho que as pessoas... e isso eu tenho muito convicto pra mim hoje, sabe? Baseado nas minhas experiências, baseado nas minhas vivências, que realmente as pessoas querem que eu me foda. E eu não digo isso no sentido ruim, não, sabe? Eu digo isso no sentido de que realmente elas só não se importam. Realmente elas só estão preocupadas com elas, com a vida delas, com as rotinas, com elas, de modo geral, tá ligado? E tá tudo bem, mano. Tá tudo bem, tá ligado? Porque as coisas são como são, é isso. Sabe? Eu também tenho que me priorizar, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que olhar pra mim, eu tenho que querer eu melhor. No sentido de eu melhorar, eu performar, eu melhorar de vida, enfim, sei lá, eu melhorar de um modo geral, né? Pra qualquer assunto, pra qualquer tema. Porque ninguém tá nem aí, mano. A verdade é essa, esse lance assim de que você faz. Isso eu até comentei em um outro vídeo que eu já gravei com relação a você fazer as coisas pensando nos outros. Quando você é novo, imaturo e tal, isso é normal e faz parte, né? Não tô dizendo que é o correto, tô dizendo que acontece, é normal e faz parte. Mas depois de um certo período, não tem nexo você viver sua vida em prol do outro, no sentido de você querer se mostrar pro outro, de você querer ter as coisas só para evidenciar aos outros. Isso não tem o menor sentido, mano. vida tá uma merda como a minha estava, provavelmente a culpa é sua. Se um projeto seu deu errado, não foi porque você contou pra um amigo, pra sua web namorado do Discord, que provavelmente é um gordão. Seu projeto, sua meta deu errado porque você não fez o que você deveria ter feito. Melhorar em silêncio não vai te ajudar, isso é mais uma desculpa, porque mesmo em silêncio... Então é que tá, melhorar em silêncio não vai te ajudar, não sei o quê. E aí é por isso que eu falei, isso eu concordo e eu não concordo ao mesmo tempo, sabe? Porque eu acho que depende, mano. Depende do assunto, depende do tema, depende do quê, sabe? Tem coisa que você, em público, você contar pra todos, eu acho que isso é muito complicado, sabe? Por que é complicado? Porque realmente eu acho que a gente já entra numa parada um pouco mais de brisa, né? Tem gente que acredita em inveja, em olho gordo, esse tipo de coisa. Eu, inclusive, sim, acredito nisso, né? Então, eu acho que tem coisa que eu não falaria, sabe? Tem coisa que eu acho que eu não falaria. Tipo assim, pô, você tá baita progredindo financeiramente. Tudo bem. Pra que eu tenho que... Pra que eu ficaria falando ganhei tanto, ganhei tanto, ganhei tanto? Cara, quando você trabalha em qualquer lugar, você fica falando seu salário pros outros... Provavelmente não, a maioria das pessoas não faz isso porque nem tem porquê, não tem motivo, não tem sentido. Então, é a mesma linha de raciocínio,
sabe? Eu acho que é a mesma linha de raciocínio. Então, tipo, eu acho que depende do assunto, eu acho que depende do quê. Eu acho que depende da sua motivação, do seu objetivo, o porquê que você quer compartilhar aquilo com alguém. Então, dependendo do que você está melhorando, se for em silêncio, tudo bem, eu entendo e eu acho que sim, faz sentido. Dependendo do que você está melhorando, do que está acontecendo, eu também entendo você não fazer em silêncio, ou seja, você evidenciar para as pessoas. De certa forma, inclusive, é o que está acontecendo aqui com a gente, com esse canal, né? Parte da função que esse canal tem para mim é meio que servir como uma terapia da terapia, tá ligado? Então eu venho, eu converso, eu faço reflexão, eu tenho insight, pô, a gente fica nessa resenha. A gente fica nessa resenha. Só que isso me faz bem. Eu acho que talvez, se pelo menos eu encontrar meia dúzia de gato pingado por aí, que essa troca de ideia também ajude, isso pode ser muito bom, sabe? Então não tem motivo de eu fazer isso aqui sozinho. Até porque eu faço isso sozinho. Então por isso que eu falo que esse lance aqui de você melhorar em silêncio ou não, depende do quê? Depende pra quê, depende do contexto, depende da finalidade. Então por isso que eu falo que isso aqui eu não concordo, aliás, eu concordo em partes, eu concordo com um pedaço, eu discordo de outro pedaço. Só que aí eu não sei até que ponto isso é estatístico. Porque, como assim? Porque eu só tô me baseando no que eu acho mesmo, na minha vida, nas minhas experiências. Mesmo na solidão, você vai estar acompanhado do seu pior inimigo, você mesmo. Nesse vídeo eu quero te dar uma opinião contrária da narrativa que você tem que virar o Thomas Shelby de chique-chique, cortar todo mundo, melhorar em silêncio, entrar na caverna. Você pode e deve melhorar em público. O maior argumento pra melhorar em silêncio que eu vejo é o seguinte: sempre que eu conto pra alguém um projeto, um plano, uma meta, dá errado. Parece que estão me sabotando. eu já pensei isso, mas a realidade é que é 100% culpa sua. Primeiro, porque você fala as coisas erradas pros outros. Eu era assim, eu falei pra todo mundo quando eu era gordo que eu ia virar os is. Passaram meses, e mesmo que eu tivesse emagrecido um pouco, eu não virei os is, obviamente. Então eu fracassei, eu passei vergonha. Provavelmente você faz isso, coloca uma meta muito louca, muito longe da realidade. Tu falou pros seus parentes na festa de fim de ano que você ia ficar rico rápido com a estratégia bugada do cassino online. Você, o cara que não arruma a própria cama, não lava nem a sua louça, vai ficar igual o Siban em menos de um ano. Quando você fala que vai fazer o impossível e rápido, ainda por cima, ninguém precisa te sabotar, você já se sabotou. Se você fizer o certo, não importa se você falar ou não. Galera, eu vou na academia 4 vezes por semana. Aí, o sucesso tá todo na sua mão, não importa se você fala ou não, é só você ir na academia. Você já fala uma meta. Nisso aqui eu concordo. Eu acho que e entra no que eu tava falando agora há pouco, na verdade. O que você fala, como você fala, qual a informação que você passa pra frente, isso sim tem relevância. Os exemplos dele, inclusive, eu acho extremamente saudável. Então, eu concordo muito com isso que ele fala, assim, nesse aspecto, assim, do que você vai falar, de como você vai falar, qual a informação que você tá passando, entendeu? Tudo, gente, tudo na vida é ponto de vista. Tudo. Uma coisa tem vários ângulos para ser visto. Uma informação, um dado, uma estatística, ela pode ser passada para frente de várias formas. Depende de quem tem a posse da informação, a posse daquilo, e aí de como essa pessoa quer passar para frente aquela informação. Merda, um projeto nada a ver como desculpa. Eu falei que eu ia ser igual o Siban, mas é impossível. Então eu não falei de verdade. Quando eu comecei o YouTube, eu falei pra colegas de trabalho, pra amigos, pra minha família. Só que eu falei o seguinte: eu vou postar um vídeo por semana. Pronto. Quem tinha o controle sobre isso? Só eu. Não fez diferença nenhuma eu ter falado ou não. Na verdade, fez diferença sim. Quando eu materializei essa meta, eu falei, pô, agora eu tenho que fazer, senão todo mundo vai achar que eu sou um trouxa, idiota, mentiroso. A parada ficou mais séria quando eu falei. O problema de melhorar em silêncio aqui é uma fantasia. Ah, não, eu fracassei porque eu falei pros outros. Lógico que não. Você fracassou porque você não fez o que você falou que ia fazer. Não foi na academia, não postou, não fez o que você disse que ia fazer. A culpa não é de quem você contou, é sua. E isso vale pra qualquer meta. Eu acho loucura. Nós estamos vivendo agora numa época que a gente tem um canal, uma oportunidade foda pra mudar de vida. A internet. Até o cara que fala pra você melhorar em silêncio, não importa quem seja. Como você chegou nesse cara? Ele tava na casa dele, trancado, sem ninguém ver o que ele tava fazendo? Lógico que não. Isso é verdade. Eu vou dar um exemplo pra vocês muito tátil, e coisa curta, inclusive, que isso vai fazer muito sentido. Eu comecei esse canal e a minha meta pessoal com ele é tentar postar 2 vídeos por semana. Se em algum momento eu conseguir postar 3, excelente, mas por enquanto não. Por enquanto, a minha meta, pessoal, são 2 vídeos por semana. Só que, qual foi a divulgação que eu fiz? O que tem na capa do canal? Quando eu tô gravando os vídeos, eventualmente eu falo pra vocês, o que eu falo? É pelo menos um vídeo por semana. E isso eu garanto, porque eu já me comprometi a no mínimo um vídeo por semana eu consegui. No momento que eu já tiver a certeza que 2 vídeos serão garantidos, por exemplo, eu fiz uma gaveta de vídeos, eu já tenho conteúdos gravados, etc. E aí eu vou editando, vou postando, etc. Aí beleza, eu vou e enfatizo a questão dos 2 vídeos, entendeu? Porque senão é verdade. Se eu falei que eu vou postar 2 vídeos e eu não postei, a culpa é só de uma pessoa, minha. Não interessa, o mundo pode explodir, não interessa. Eu falei que teria. Bom, apesar que o mundo explodir é um exemplo bastante drástico. Mas foda-se, vocês entenderam a metáfora, esse é o lance.
postou um vídeo que muita gente viu. E eu aposto que ele ficou feliz quando pegou várias views. Pensando bem, eu acho isso uma ótima estratégia pra quem já é influencer e tá nesse mercado altamente competitivo. Melhor em silêncio, não vira influencer, não poste nada. Menos competição pra mim. Fica quieto no seu canto. Tudo são narrativas e opiniões. Eu estou te dando a minha opinião, que eu acho mais coerente sendo influencer que faz vídeos pra todo mundo ver. Você quer melhorar, cara? Melhore em público. E não tem público melhor do que o que não conhece você. Eu melhorei no YouTube em público. Eu postei vídeo ruim pra todo mundo ver. Eu fui melhorando. Eu emagreci em público. Não tem como um cara com mais de 130 quilos virar um cara de 80 quilos sem ninguém perceber. Eu ganhei dinheiro em público. Você sabe como eu ganho a minha grana com vídeo e vendendo os meus produtos. Não tem mistério. Um dos influencers que mais cresceram no ramo fitness nos últimos anos aí foi o Sam Sulek. Como ele conseguiu isso num nicho tão competitivo? Ele postou todo o treino dele, a rotina dele, o que ele comia, ele indo de carro pra academia, os desabafos, os erros, os acertos. O maior fenômeno da melhoria pessoal aí do Brasil dos últimos anos, a Manu City, fez a mesma coisa. Postou a rotina de estudante de medicina dela. Ela melhorou em público. Ela conquistou as coisas em público. Ela postou que tava tomando um super coffee às 3 horas da manhã, se preparando pra uma ultramaratona e depois pra prova de medicina. Você pode e deve fazer isso também. As pessoas estão sedentas pela realidade, pela autenticidade. Um nicho que tá voltando com tudo. Agora em 2025 é um nicho de vlogs. Então é que tá, vamos lá, ó. Eu concordo muito com isso que ele tá falando, mas o ponto entra no que eu falei no começo do vídeo. Depende do quê? Então, dependendo do tipo de melhoria que você está fazendo em você mesmo, de fato, às vezes, a melhor opção é você fazer sem ficar propagando esse tipo de situação. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo, muito esdrúxulo. Você possui um método extremamente diferenciado para estudar para concurso e você entendeu que aquele método ele é muito efetivo. Ele não garante nada, óbvio, mas ele é muito efetivo. Você tem duas opções. Opção 1, você vende esse método e você rentabiliza com isso. Ou você que quer passar no concurso, você não faz nada. Você não divulga, você não faz nada. Você aplica ele em você e vai, passa no concurso e realiza o que você quer realizar. Por isso que eu falo, esse aqui, apesar de ser um exemplo, é só enfim, é um exemplo de situação. Agora, o Sam Sulek que ele falou, ou essa outra moça que ele falou também, ou o que eu tô fazendo aqui, o que ele tá fazendo no vídeo dele, no canal dele, que é realmente a gente está se expondo, e a gente está expondo a nossa realidade, a gente está expondo as nossas vulnerabilidades, a gente está expondo as nossas ideias, o que a gente acha, opinião, tudo. Mas a gente, de acordo com cada pessoa, óbvio, tem um objetivo, tem uma finalidade, né? Então, cada pessoa é uma pessoa que tem essas questões pessoais para conseguir ou para querer fazer esse tipo de coisa. Gravar vídeo, se expor, etc. Então, eu acho que, de novo, por isso que eu falo, depende. Você não melhorar em silêncio ou você melhorar em silêncio, depende. Depende do quê? Depende para quê? Depende para quem, sabe? Então, tem algumas coisas assim que eu acho que elas não são tão superficiais quanto elas aparentam. Se você surfar nessa onda, você pode melhorar muito a sua vida. Você se engana se você acha que tem que saber muita coisa pra postar na internet. Não, poste a sua jornada. Você tá estudando pra concurso, tem muito conteúdo aí de como estudar, qual prova fazer, como se preparar e por aí vai. Foi o exemplo que eu falei agora. Alguém que está estudando, fala das inseguranças, da cobrança da família, da dificuldade, do desespero, a realidade de um estudante real. Quantos estudantes aí querem se relacionar com alguém, ver a dor deles em outra pessoa? Tá pegando shape, tá emagrecendo, cara, posta a sua jornada, não cai na idiotice de pensar, quando eu tiver o shape eu começo a postar. Não, tem mais gente sem shape que tá no processo do que gente com shape. As pessoas vão gostar de ver a sua jornada. Então é que tá. O exemplo que ele deu, ele já pegou foi o mesmo exemplo que eu dei com relação ao concurso, só que eu levei para um lado. Olha que curioso, né? Até porque eu não tinha chegado nessa parte do vídeo. Olha que curioso. O exemplo que ele deu, eu peguei essa situação e levei para um lado, ele já levou para outro. Então, ele levou para o lado de que a pessoa quer passar no concurso, então a pessoa vai descrever, a pessoa vai relatar a jornada dela. E aí, qual foi as opções que eu dei para vocês? A pessoa pode ter descoberto um método de estudo, etc, super bom, não sei o que, blá, e ela pode tentar rentabilizar aquele método. Então, ela vende aquele método, entendeu? Então, são situações diferentes. Ou então, a pessoa, ela descobriu um método super fera, tal, não sei o que, ela não quer comunicar para as outras pessoas sobre esse método, ela não quer vender um método. Então, ela vai guardar para ela vai aplicar em silêncio, e aí sim ela vai, se tudo dando certo, passar naquele concurso, ou seja lá naquilo que seja. Então, de novo, volta nessa situação de depende do que, depende pra quem, depende pra quê, sabe? Então, cada caso é um caso, né? Tipo, por exemplo, o lance de academia. Eu não vou negar, eu tenho vontade, sim, de começar a gravar vídeos na academia, vídeo treinando, porque durante o treino eu tenho muito pensamento, eu tenho muita reflexão, eu tenho muito insight, e eu acho que seria legal, sabe? Só que eu ainda não superei a barreira da vergonha, a verdade é essa. Eu não tenho um shape sinistro nem nada, pelo contrário, eu tô numa fase de booking, então eu tô aumentando peso, eu tô fora do meu peso hoje, eu tô mais cheio, eu tô construindo músculo, eu tô puxando massa pra dentro, e depois eu vou começar a refinar, entro em cutting, ajusto a dieta, ajusto o cardio, e aí eu começo a secar e eliminar essa gordura. Só que eu ainda não superei a barreira da vergonha.
tá ligado? Talvez algum dia aqui nesse canal, e é sim um dos meus objetivos futuros, eu não sei pra quando, eu ter esse tipo de vídeo que eu faço aqui com vocês, sendo gravado em academia, mas eu ainda não passei da barreira da vergonha. Entendeu? Então é algo que acontece comigo, então eu tenho vários pensamentos, vários insights ali durante o treino e tal. Às vezes, inclusive, até anoto para eu não esquecer e depois eu venho e gravo o vídeo e tal, etc. aqui. Mas lá eu ainda não passei dessa barreira. Talvez, quem sabe, em algum momento, e eu espero que sim, que eu consiga, mas quem sabe? Jornada, ninguém tá fazendo isso. Se você tá vendo vídeo de academia todo dia, é muito difícil entender que 60% dos adultos são obesos. A vida real não é só a bolha da internet, que todo mundo é shapeado, pesa 200 quilos com 5% de gordura corporal e fala que é natural. Eu me arrependo demais e não tem mais foto de quando eu era gordo, mais vídeos eu na academia, tentando correr, subindo e descendo escada, obeso. Vídeo de quando eu era gerente do varejo, operador de caixa, quando eu tava no estoque, de quando eu chorei por deixar a minha família e ir embora, de quando eu estava triste por ter terminado a minha relação. Por que eu me arrependo disso? Porque eu sei que tudo isso ia ajudar muita gente. Quantas pessoas passaram pelas mesmas coisas, vão passar pelas mesmas coisas, estão passando pelas mesmas coisas. A maior ajuda que a gente pode ter é saber que a gente não está sozinho. Tem outras pessoas que passaram pelo que a gente passou, que conseguiram superar os mesmos problemas que a gente tem. Eu sei que se tivesse um influencer de quando eu tava desempregado falando, eu tive desempregado, aconteceu isso e isso, acabou tudo bem no final, eu ficaria muito mais tranquilo. Isso me inspiraria. É por isso que eu começo todos os meus vídeos com uma história da minha vida. A sua jornada vai ajudar os outros também. Eu faço isso. Então, esse lance, aí eu acho que a gente já entra numa parada sobre conexão, sabe? Então você se conecta com quem você tá assistindo. Se a gente for reparar realmente, na minha opinião pelo menos, boa parte dos conteúdos que a galera vem cada vez produzindo mais é conteúdo que gera conexão com o público. Você para de querer ver aquilo super utópico, super fora da curva para ter algo um pouco mais tátil, sabe? Então, por exemplo, você tá lá na internet e você tá vendo aqueles vídeos de Dubai, vídeo das Arábias, que é umas paradas assim, mano, totalmente fora da curva. Singapura, umas paradas muito fora da curva. É incrível, é bacana, é legal, sim, eu gosto. Mas eu também gosto de ver que até eu chegar lá, até eu conseguir ter acesso a esse tipo de coisa, existe uma jornada, existe um percurso. Então eu quero olhar nessas pessoas que já chegaram aonde eu quero chegar e eu vou aprender com elas. Eu vou aprender com os erros delas, eu vou aprender com os acertos, eu vou entender com elas o que elas fizeram. Isso gera conexão. De certa forma até uma empatia talvez, mas gera conexão para você conseguir, sei lá, é como se ligasse humano com humano. Tá ligado? Eu não sei, eu não consegui pensar em uma explicação melhor para com relação a isso, sabe? Tanto que é um dos intuitos aqui desse canal, dentre alguns que eu já comentei com vocês, mas eu quero relatar as coisas, eu quero comentar as coisas. Isso aqui é tipo como se fosse a terapia da terapia, tá ligado? Então, é uma jornada, é um processo. Com o passar do tempo, vocês vão vendo que eu vou evoluindo, e as ideias vão mudando, e as coisas vão acontecendo, e etc, etc, sabe? Eu não vou só gravar esse perfil de conteúdo, onde as pessoas falam, e a gente vai conversando, é como se fosse um diálogo sendo um monólogo, tá ligado? É mais ou menos isso aqui. E não vai ser isso aqui pra sempre, porque eu vou querer, no momento que eu conseguir ultrapassar a barreira da vergonha ou algo assim, gravar em público, gravar em outros lugares, gravar com outras pessoas, fazer outras coisas, sabe? Expandir esse leque, porque é a vida real. Se vocês curtiram, não esquece, mano, é totalmente de graça pra você se inscrever aqui no canal, pra você curtir o vídeo, não custa nada, nada, nada. E aí, pô, vai super fortalecer, até pra gente conseguir manter mais contato, né? Inclusive, dúvidas, sugestões, ideias, totalmente à vontade, os campos dos comentários aqui embaixo, fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, eu fui.